Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio, aqui o primeiro desta semana louca. Malta, louca, porque esta semana há muita coisa. Muita coisa mesmo. E não é só playoffs da NBA, também há lotaria, por exemplo. Vai ser esta noite que estamos a gravar, noite de segunda para terça. Para o próximo fim de semana há WNBA, por exemplo, e também vamos ter um episódio também gravado aqui no canal para fazer uma espécie de antevisão da WNBA. E para além disso também temos os playoffs aqui, que é o tema aqui deste episódio, que é os playoffs da Liga Betclic masculina e feminina. A masculina que tivemos o primeiro jogo neste fim de semana e o feminino que já ficou encerrado, exato. Já ficou aqui fechado, mas em que tivemos o Benfica revalidar o título e a ser bicampeão, mas como estava a querer dizer, depois já vamos falar isso e até em pormenores do que aconteceu e fazendo um resumo disso e também comentário do que aconteceu sobre estas finais da Liga Betclic feminina e também esse primeiro jogo das séries da Liga Betclic masculina. Mas em primeiro lugar, disto tudo, tenho que aqui dar aqui as boas-vindas aqui ao Gonçalo. Tudo bem, Gonçalo? Contigo? Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Tudo bom, cá estamos, cá estamos. É verdade, uma semana louca porque há playoffs da NBA, da WNBA a começar, Liga Betclic feminina a terminar, mas com a final este fim de semana, Liga Exato. Betclic masculina, há eleições, Sim. há cenas a decidir na segunda Liga de Futebol, há coisas a decidir na primeira Liga de Futebol, há coisas a decidir na Liga 3, Campeonato de Portugal por acaso não. Mas pronto, fora isto, está a ser uma semana normal, é normal, está tudo a correr bem. Cá estamos, cá estamos. Playoffs está. Tivemos os primeiros jogos de playoffs. Um destes temas que eu tinha aqui enumerado, um deles já tratei, porque fui votar antecipadamente ontem, domingo. Portanto, Ok. já fiquei despachado nesse aspecto, portanto, já estou mais descansado. Já não vou fazer parte Nice. daquela fila longuíssima de pessoas a quererem ir votar. Mas estamos bem. Eu lá está, sou o típico Tuga que vou no dia só se houver, lá está, voto antecipado, que atenção, não estou a criticar e acho muito bem esse tipo de coisa que até ajuda para não haver tanta abstenção, não é? Mas por acaso, bom, nunca aconteceu tinha aqui uma coisas marcadas em que não podia e ter que fazer o voto antecipado. Mas lá está, eu tenho o hábito de ir ao voto no dia, mas vou naquela horinha que não. Estás a ver? A horinha do Tás, vamos dizer assim, que é, que é quando não está ninguém, basicamente. Vais ali na hora do almoço. Exato. Que é quando não está lá ninguém e aí, ok, eu vou lá votar. Depois eu quando saio da mesa das votações, não é? Aí é que já começa a vir mais gente, porque já estão as pessoas a vir do almoço, que é normal. Mas Eu, pronto. eu queria sempre o hábito de ir votar de manhã. Sempre. E Sim, quando sim. digo de manhã, não é ser aquela pessoa que inaugura as mesas de voto, nada disso. Mas eu gosto de sempre ir de manhã para depois ter a tarde para poder estar mais à vontade. Ah, Mas pronto, voto antecipado por acaso é uma coisa que eu concordo e até acho que isto era algo que há pouco tempo era impensável a questão do voto antecipado, porque só podia acontecer para situações em que as pessoas estivessem ou prestes a ser hospitalizadas ou tivessem aqui mesmo alguma situação um bocadinho mais delicada. Mas com isto é tal coisa. Vamos ver se a pretensão baixa um bocadinho, não estou muito confiante, mas pelo menos acho que se eu não estou em erro, eu vi ontem, são à volta de 300, foram mais de 300 mil pessoas que aderiram ao voto antecipado e que foram já votar antecipadamente, portanto é bom. Mas pronto, mas de uma destas várias coisas já estou despachado. Playoff da NBA também já estou, porque já estou em Cancún já há algum tempo, mas o resto estamos aqui a acompanhar. exato. E lá está, malta. Agora vamos para este momento off-topic, que é o costume aqui do canal. E já agora votem. Atenção, votem. Fica aqui o aviso para vocês votarem no domingo. Vamos então arrancar aqui para estes primeiros resultados da Liga Betclic masculina. Deste primeiro jogo, como eu disse, da série de. Desculpa. Primeiro jogo não é da primeira ronda, é dos quartos de final, que até está aqui, aparece aqui a imagem até da federação, deste quarto de final, em que, Gonçalo, os favoritos ganharam e até ganharam com alguma margem. Aliás, double digit, agora que estou a reparar, double digit em todos, ou seja, duplo digit, digamos assim, mais de 10, mais 10 pontos, não é?
Sim, exatamente. Foi então aqui o primeiro jogo, isto neste caso está aqui por ordem. Temos aqui então, na sexta-feira à noite, aqui o confronto entre o Benfica e o Vitória Sport Clube, que o Benfica venceu por 99-87. Um jogo um bocadinho bastante equilibrado, diria, até mesmo, apesar do resultado, obviamente 12 pontos no basquetebol não é grande coisa, não é muito, mas foi um jogo bastante equilibrado. O Vitória, desde o início, que se apresentou num bom momento de forma, apresentou-se muito bem. Depois aqui o Benfica acabou aqui por conseguir, de certa forma, no final do primeiro período, apesar de estar em vantagem e apesar de durante o jogo todo teve em vantagem, mas teve ali um período do primeiro quarto que eles de facto não tiveram aqui uma entrada muito boa, digamos assim. Um jogo muito resiliente. O Vitória também nunca deitou a toalha ao chão, como já é habitual da equipa de treinado pelo ex-jogador de basquetebol internacional português, o Miguel Miranda. Mas foi um Vitória que nunca deitou a toalha ao chão. Também acho que é um Vitória que também acho que vai dar muita luta a este Benfica no segundo jogo, que vai ser agora também a meio da semana. Se não estou vai ser então vai ser depois da manhã em Guimarães. O Vitória vai então receber depois o Benfica, mas um jogo muito equilibrado, digamos assim, até mesmo o resultado nunca fugiu muito para o lado do Benfica, porque também o Vitória nunca permitiu que isso acontecesse. A equipa também defendeu bem, esteve muito bem também do ponto de vista defensivo, mas obviamente também que a defesa do Benfica também entrou bem em ação, digamos assim. O Benfica que apresentou aqui algumas mudanças, porque não apresentou o Ben Romdan como titular, como já é habitual ao longo destes últimos meses, digamos assim, de Benfica a nível de basquetebol. Apresentou-se com o Broussard, com o Adam Rory, com o Betinho, com o Tyler Stone e com o Ivica Radic, que jogou no Sporting há alguns anos. Mas foi muito a partir do banco que veio este bom momento, porque tivemos aqui tanto o Ben Romdan como o Trey Drexel tiveram aqui num bom nível. Ben Romdan que juntou aqui 5 roubos de bola, juntamente com 14 pontos, 7 ressaltos e quatro assistências. E o Drexel também muito a partir do banco, também aqui com os seus triplos decisivos, também apesar de não ter aqui lançado 2 em 6, mas também acabou aqui com 12 pontos. E depois também Aaron Broussard também esteve aqui num bom nível. E depois também o Tyler Stone, que aos poucos está a regressar ao seu, digamos assim, ao seu momento de forma, digamos assim. Para o lado do Vitória, foi aqui obviamente o destaque para o Zaire Porter, como já o António também tinha mencionado na altura no episódio que gravámos a semana passada, de antevisão a estes playoffs. O Zaire Porter foi claramente o melhor jogador. Não teve um início de jogo muito bom, mas a segunda metade do jogo foi mais favorável para ele. Também, obviamente, o William Lloyd também esteve aqui num bom nível. Pedro Pinto. Também a equipa esteve aqui bem, uma equipa muito consistente, muito coesa e foi claramente aqui uma boa exibição por parte da equipa do Vitória. No entanto, acabaram aqui por perder no primeiro jogo. Também no segundo jogo, já neste caso no sábado, às 3 da tarde, temos aqui então o Sporting frente ao Galitos, que, tal como a imagem daquilo que tínhamos dito também na semana passada com eu e o António, o Tim Gers, o Timothy Gers, claramente faz muita falta a esta equipa do Sporting. Ele foi muito importante nesta vitória do Sporting ao frente ao Galitos, um jogo realizado também no pavilhão João Rocha. Um jogador que acrescenta muito, também por ser um jogador um bocadinho mais versátil, digamos assim, é um base extremo, digamos assim, e acabou aqui por juntar 29 pontos, juntamente com 7 ressaltos e 4 assistências. Foi um jogo, novamente, um bocadinho mais do que esperávamos também, um Galitos muito aguerrido, muito na gana, muito intenso, mas obviamente que, digamos que em contexto de playoff, uma equipa manter-se neste registro que manteve na segunda metade da época, passar isso para esta fase de playoffs é muito complicado para uma equipa como o Galitos, que ainda mais tem um plantel mais curto do que aquilo que é o normal, digamos assim, para este contexto de playoffs. Mas também, novamente, também aqui uma equipa do Sporting com mais experiência, com mais qualidade, digamos assim. Obviamente que essa qualidade acabou por sobressair, digamos assim, nesta segunda partida. Também em termos de destaques também por parte do Galitos, também destaque para o Miguel Correia, também teve aqui uma excelente exibição. Também o base extremo português também esteve aqui também uma boa exibição. E do lado
do Sporting também, o Nico Ward também, novamente, mais uma exibição dominante na luta pelas tabelas, com 10 ressaltos. Também o Diogo Vitor também esteve aqui a um bom nível. Novamente, era expectável que, obviamente, o Sporting vence a primeira partida. Havia sempre aqui algumas dúvidas sobre que Sporting é que teríamos neste primeiro jogo. Apesar de todos estiveram bem, obviamente há ali coisas a melhorar, mas é mais o contexto do plantel, digamos assim, do propriamente outra coisa. Mas o Sporting ficou aqui por vencer também essa partida no pavilhão João Rocha. Depois também aqui no Oliveirense com o Alvarense, digamos assim, foi o jogo grande, porque já tínhamos tido um cheirinho de playoff quando tivemos aqui as meias finais da taça. As meias finais não, o jogo de acesso à Final Four Taça Saúde dos Santos, que então aqui entre a Oliveirense e a Alvarense, que tal como se antevia um jogo também bastante equilibrado, um resultado nunca fugiu muito, mas propriamente ali, se calhar, ali a partir do terceiro período para a frente, o resultado começou a fugir um bocadinho, nada assim para a equipa do Alvarense, mas claramente o jogo grande, um pavilhão muito bem composto, como já seria de esperar, duas equipas que se conhecem muito bem já nestas andanças. E a nível de destaques individuais, obviamente, também o Deontay Hawkins também esteve aqui muito bem. Também aqui o Malik Morgan também esteve num bom nível. E obviamente o Purifoy também esteve bem, mas novamente a equipa muito versátil defensivamente e que tem o demonstrado não só nesta época, mas também no Taça Sul dos Santos. Uma equipa muito consistente, uma equipa muito versátil, muito vertical, digamos assim, e acaba por aqui juntar a sua excelente defesa à sua capacidade também no ataque. E muito desta defesa também foi a questão dos 34 pontos marcados pela equipa de Ovar. Também no outro jogo, tivemos aqui então a vitória do Futebol do Porto frente à equipa do Imortal por 88-64. Este jogo realizado na Dragão Arena às 6 da tarde também de domingo, assim é que é. Novamente, como já teríamos aqui a antever, se der aqui tanto Benfica como Porto iriam, e até mesmo o Sporting iriam estender um bocadinho mais as suas rotações e dar aqui minutos a jogadores que não estão utilizados. E foi claramente aqui o caso também neste jogo do Porto com o Imortal, assim é que é. Um jogo em que o Porto também controlou sempre bem a partida, teve ali um parcial no primeiro período que não estiveram muito bem, tiveram ali em desvantagem nesta partida, mas obviamente aqui o Porto também com toda a sua qualidade acabou aqui por vencer a equipa do Imortal. Uma equipa do Futebol do Porto que ainda não contou com o Tenor Almelide, porque vamos ver também eu acho que é o caso de estarem a guardar o jogador, digamos assim, para a próxima ronda, porque irá ser possivelmente entre o Sporting entre o vencedor, entre o Sporting e o Galitos. Parece-me que o Porto está a guardar aqui um bocadinho o Tenor Almelide para o deixar o mais fresco possível para a partida para a série das meias finais do campeonato. Em termos de destaques, obviamente, o Max Alens também esteve aqui num bom nível, o Tony Douglas, como já é de esperar, também num excelente nível, Phil Fein também muito bem, o Ashburn a nível de lançamento, também a nível de utilização não ter propriamente assim muito bem, mas novamente uma equipa do Foco do Porto que esteve a controlar sempre o jogo desde o início e acabou aqui por vencer a partida no Dragão Arena. E relativamente aos próximos jogos, e para terminar, teremos então depois da manhã o Vitória Sport Clube que vai receber o Benfica, o Alvarense que irá receber a União Desportiva Oliveirense às 9 da noite, portanto o jogo em Guimarães é às 7 e o jogo em Alvar é às 9, e depois temos também no dia a seguir, no caso na quinta-feira, teremos aqui então o Imortal a receber o Futebol do Porto no Algarve, e depois também o Galitos a receber o Sporting Clube Portugal no Barreiro às 9 da noite. Também promete ser um jogo quentinho, um jogo bom, ainda mais ali no Barreiro, que é uma cidade que vive muito o basquetebol, e é isto que vamos ter então para a segunda mão, digamos assim, para o jogo 2 de cada série. Exato, e se as equipas que ganharam neste primeiro jogo em casa, lá está o Porto, o Oliveirense, Sport e Benfica, voltar a ganhar nesse jogo 2, ou seja, neste caso fora, pronto, já estão arrumados, porque isto é a maior de 3 jogos,
e com essas vitórias somam a segunda vitória e passam para a fase seguinte, para as meias finais. Caso haja empates, passa para o fim de semana, ou seja, os jogos passam para 17 ou 18, embora 18, quer dizer, eu acho que é 18, pelo menos que eu estive a ver, acho que era 18, embora 18 é dia de eleições, mas acho que vai haver na mesma jogos, e as equipas jogam dia 17, são as equipas que jogam na quarta-feira, como estavas a dizer, Gonçalo, ou seja, o Benfica, a Vitória e agora me escapou, qual era o outro? O Oliveirense e o Ovarense, O e as Valença equipas, ali, exato, e as equipas jogaram na quinta-feira, jogam domingo, ou seja, o Porto, Imortal, Sporting Galitos, claro, jogam fim de semana, caso haja empate na série, e isso vamos ver aí no jogo 2 que vai ser realizado lá está no meio desta semana. Embora eu acredito que, mesmo que prolongue ou não, eu acho que as equipas que ganharam o jogo agora, basicamente o jogo 1, acho que são obviamente os mais favoritos, embora eu não acompanho tanto aqui a Liga Betclic masculina como tu sabes, mas do pouco conhecimento que eu tenho, acho que são as equipas melhores, na por cima o Oliveirense que veio da tal vitória que tu comentaste com o António, da Taça do Santos, que serve de moral, obviamente, para estes playoffs. Muito bem. Agora, passando para o feminino, tivemos então as finais da Liga Betclic feminina, Benfica e Jogueira, em que, passando para o primeiro jogo, que é verdade que não foi agora, neste fim de semana, o jogo foi na semana passada, mas esse primeiro jogo o Benfica começou com tudo. Foi logo com tudo, basicamente, principalmente a Ivanovic, que estava de mão quente. Acho que até marcou 3 triplos seguidos, acho que foi quase tudo. Se não foi de rajada, foi tipo, pá, quase isso, basicamente. E foi realmente triplos que até incentivou a equipa do Benfica a entrar muito forte. E isto, atenção, isto é um estilo Benfica a Eugênio. É que entra assim muito forte nos jogos, nas partidas, a querer resolver logo, basicamente logo a questão, e entrar forte e a surpreender o Jogueira, basicamente. Que ainda por cima o meu jogo foi no Jogueira. Mas o Benfica entrou muito forte, começou a ganhar logo o parcial do primeiro período, 25-12, exatamente, 25-12, o dobro dos pontos. Depois o Jogueira, lá está, respondeu, não é? Foi respondendo lá está, no segundo período, que depois reduziu esse parcial, vamos dizer assim, já não teve, lá está, com 13 pontos de vantagem, depois ao intervalo já estavam a perder por 8 pontos, muito graças, e depois também no terceiro período continuou a recuperação e foi muito graças àquele trio, as gêmeas Raimundo e também à Inês Ramos, também, elas realmente estão numa forma espetacular, e agora fala-se muito um bocadinho de que se calhar podem ter uma oportunidade. Não vou dizer que as três têm oportunidade, mas pode ser que uma delas pode ter ali uma oportunidade para a convocatória da Seleção Nacional para o basquete, embora eu acho que é um bocado complicado, porque acho que ali o nosso selecionador Ricardo tem ali já aquele grupo, digamos assim, de jogadoras, mas claro, atenção, pode haver questões físicas, lesões e isso. Atenção, espero que não haja isso, não é? Mas há sempre pode acontecer sempre essas questões e um caso uma delas pode espreitar assim o lugar. Lá está, não ficava surpreendido de ver, lá está, uma das Raimundo ou Inês Ramos a estar nesse Eurobasket. Mas como eu estava a dizer, e também, e também diz já agora, Gonçalo, só, diz. só para dizer, só para acrescentar o que estavas a dizer e concordo plenamente. É pena porque se estivéssemos numa outra fase, isto é, se não tivéssemos um Eurobasket, tivéssemos aqueles jogos amigáveis com uma outra seleção ou com seleções, como às vezes fazem aqueles torneios durante Uhum. o verão, aí é pena porque se não tivéssemos Eurobasket, se calhar a possibilidade do selecionador Ricardo Vasconcelos convocar uma destas 3 jogadoras ou 2 destas 3 jogadoras para a seleção seria excelente. Só que o problema é, pronto, é que quando é estas fases, tanto no masculino como também no feminino, é característico também um bocadinho em todas as modalidades. Quando é a nível de seleção, nunca há muito. Não é eu não querer arriscar, mas há confiança num grupo e há confiança nas dinâmicas que o grupo Exato. pode trazer. E
era E é um sempre grupo, pronto, não era dizer e é um grupo de há uns, não é de um ano nem de dois, são de pai 3 ou 4 anos. exatamente. Ainda por cima, Já a se fase, conhecem há muitos, muitos anos. ainda por cima a fase de qualificação do Eurobasket feminino é muito longo. E depois elas tiveram muitos torneios, lá está, amigáveis pelo meio, quando houve as tais pausas de seleções, como tu sabes. Havia muitas vezes que Sim, eram amigáveis e o torneio de qualificação arrastava-se muito. E estamos a falar daquele grupo. E pronto, é aquele grupo, aquele núcleo. E por um lado eu percebo, pronto, que é o grupo onde ele tem a maior confiança. Pronto, e é normal. Pronto, acho que é normal esse tipo de escolha. Lá está, caso houver, claro, alguma ausência, isso, claro, eu acho que, como eu estava a querer dizer, pode haver aqui uma oportunidade para uma destas jogadoras que realmente até merecem, digamos assim, estar nessa discussão para estar na convocatória principal da seleção no Eurobasket. Mas como eu estava a dizer, aqui no jogo tivemos então o Jogueira a recuperar, e depois no final do terceiro período conseguiram reduzir para apenas 2 pontos de desvantagem, estava com parcial 60-58, e que fez tremer ali, vamos dizer assim, o Benfica. Mas o Benfica depois no quarto período, pá, disseram não, queremos ganhar aqui no Jogueira, e acabaram por ganhar o jogo muito. Lá está a boleia da Rafaela Monteiro, que esteve, pá, é a Rafaela Monteiro, tipo, é uma grande jogadora. E não só, também a Cavedo também fez uma boa partida. Agora passando para os destaques principais deste primeiro jogo, a Rafaela está a 20 pontos, 5 assistências, 5 ressaltos. A Isabela Quevedo, que esteve muito bem, principalmente na defesa. A Bárbara Souza, que é aposto do Jogueira, teve muitas vezes, em vez de estar ali a jogar ali, digamos assim, a fazer post moves e estar ali na questão das tabelas, isso, teve que muitas vezes a ir para fora para organizar jogo, a fazer as assistências e também lançar triplos. Que, aliás, a Bárbara Souza fez 8 triplos, 8 tentativas de lançamento, atenção, 8 tentativas de triplo, e é que não marcou nenhum, por causa, lá está, dessa questão da Isabela ter feito muito bom o seu trabalho. Lá está, na questão da Bárbara. Aliás, quem viu ou acompanhou a Taça Federação, a Bárbara soltou-se nessa final. Foi quando a Isabela infelizmente teve uma lesão, e até foi uma espécie de turning point nessa partida em que o Jogueira ganhou aqui esse título. Mas pronto, aqui o Benfica ganhou, lá está, acabou por ganhar o jogo, como eu estava a querer dizer, 80-73, muito à boleia, como já falei aqui, da Rafaela, da Isabel Quevedo e também da Ivanovic, que também, como eu disse, teve aquele arranque muito bom, com aqueles 3 triplos de rajada. E para além disso, lá está, no jogo também fez 4 ressaltos, e a nível de pontos teve 19 pontos. Já do lado do Jogueira, destaques a Ana Raimundo, que fez 32 pontos e 4 ressaltos. Depois a sua irmã gêmea, a Gabriela, fez 15 pontos e uma assistência, e a Inês Ramos marcou 19 pontos e 3 assistências. Depois, no jogo 2, tivemos um pouco mais do mesmo. Ou seja, lembras-te, Gonçalo, ter falado contigo que cheirava muito que este jogo 2 Benfica quisesse resolver a questão. Pois, foi lá está, mais uma vez uma entrada do Benfica a Eugénio, que é entrar muito forte aqui no jogo, lá está, no segundo jogo e no seu pavilhão, e querer resolver isto, que é normal, querer resolver isto em casa, para não ter que ir ao Jogueira. E lá está, depois o Jogueira, aquele mítico caldeirão, que podiam passar mal. O Benfica quis logo arrumar com o assunto, começou a ganhar digamos assim, o primeiro período com 24-16, e depois até conseguiu no segundo período alargar ainda mais esta vantagem, ficando indo para o intervalo com 13 pontos de vantagem. Depois o Jogueira, após o intervalo, já conseguiu a responder, principalmente com a Vasti Will, com a Gabriela, a Inês Ramos, a Bárbara Souza, lá essas principais jogadoras, começaram a aparecer mais, digamos assim, e conseguiram. Tiveram ali um período no terceiro período que estavam bem, conseguir recuperar, mas depois o Benfica respondeu muito graças a Rafael Monteiro, que já tinha feito uma bela primeira parte do jogo, quase com duplo-duplo, 9 pontos e 10 ressaltos. Aliás, Benfica teve, já íamos escapar isto, o Benfica teve muito forte na luta das tabelas, na luta, principalmente lá está a Rafaela e também a Isabela, lá está outra vez a Isabela Quevedo, muito forte. E acho que também foi um fator principal para esta vitória do Benfica nestes 2 jogos, até, a meu ver. Mas como estava a dizer, a Rafaela depois começou a aparecer. Diz, Gonçalo. Sim, não, só mesmo para mencionar, o jogo terminou a nível de ressaltos, forçando aqui isso que estás a mencionar, 56 para o Benfica e 43 para o Jogueira. Exato. Só Foi estas muito duas importante. tiveram aqui, pronto, tiveram mais de metade
dos ressaltos da equipa do Benfica e tiveram ali poucos, ainda são 12 ressaltos, mas ainda dava ali para competir perfeitamente com o tal de ressaltos do Jogueira, que foi mais de metade. Portanto, Sim. é só mesmo para reforçar isso que estava a dizer, que foi a quantidade de ressaltos ganhos e também propriamente de jogadores com pelo menos 3 ressaltos na equipa do Benfica. Tivemos aqui 6 jogadores com pelo menos 3 ressaltos, que demonstra muito também a vontade de quererem ganhar, digamos assim, a luta nas tabelas. Que era muito importante, lá está, contra uma equipa com o Jogueira que tenha, lá está, Vasti Will, a Bárbara Souza, aposto, não é? Era muito importante e o Benfica ganhou nessa luta das tabelas e, como estava a dizer, no terceiro período, conseguiram até acabar, após aquela recuperação do Jogueira, conseguiram até aumentar ainda mais a vantagem, como eu disse, graças a Rafael Monteiro e também a Ivanovic, lá está, a suspeita do costume, a experiente Sérvia. Depois, no quarto período, quando, ok, as coisas parece que íamos ter uma nova não, íamos ter o Benfica a revalidar o título, bem, aconteceu ali alguma coisa ao Benfica, não percebi bem o que aconteceu, alto desacerto, ou ok, tipo, estávamos com uma vantagem algo gorda e pronto, houve um certo relaxamento, e atenção, nos dois lados do campo, não foi só no ataque, também na defesa, em que fez com que a equipa do Jogueira foi acreditando, foi, lá está, diminuindo a desvantagem, até que chegou à parte final em que a Bárbara Souza marca ali 2 triplos, depois quando era chamada para a linha de lance livre também marcava os seus lances livres, e depois nos últimos segundos Inês Ramos empata a partida com um triplo e leva o jogo para prolongamento. Para o pavilhão ficou tipo, o que é que se passou aqui, não é? Tipo, o Benfica que estava na frente, volto a repetir, na frente, no quarto período, com 16 pontos de vantagem, 16 pontos de vantagem no quarto período, e chega ao fim, teve que ir a prolongamento, não é? E porque lá está, como eu digo, desacerto na parte da frente, certo relaxamento, e o Jogueira foi, lá está, a tal cena de vamos acreditar, reduzir para 16 para 13, depois sei que é 10, depois sai da zona de double digit, sei que é, depois lá está, e a equipa conseguiu chegar aí ao Não, prolongamento. não ficaste com a ideia que houve ali que se perdeu um bocadinho o gás, digamos assim, porque como tu dizes, a equipa do Benfica tem muito esta tradição, principalmente com o Eugénio a comandar a equipa, não é de quererem resolver o jogo na primeira parte, mas querem pelo menos querer aqui uma vantagem boa na primeira parte, que é para depois poder ir gerindo, Sim, digamos assim. Acho que pareceu que foi um bocadinho isso que não tiveram bem ali na primeira parte e início do terceiro período, só depois houve o tal descontrole, porque turnovers completamente absurdo. O Benfica acabou, só que vendo rapidamente, o Benfica acabou com 18 turnovers, acabou yeah. com o dobro dos turnovers da equipa do Jogueira. E Pois, isto em condições normais dava vitória para a equipa com menos turnovers, mas aconteceu exatamente o contrário. Portanto, não, pareceu foi um bocadinho isso, não é? Não sei, um bocado o e, e, descalabro emocional e no ataque e também hoje, muito. exato, desacerto, e o próprio Eugénio depois fez timeouts, que sim, para tipo coisa, e até para tentar acalmar o pace, porque até o Jogueira estava naquela fase que realmente estava a começar a acreditar mesmo, não é? Só que não resultou. Tentou acalmar o jogo, isso, só que lá está, não resultou porque houve ali perdas de bola. A equipa depois, da própria equipa do Benfica, ficou assim algo nervosa e acabou por perder essa vantagem e ir a prolongamento. Só que a questão é que no prolongamento, que normalmente a equipa que está acabou o jogo, digamos assim, o jogo assim no tempo regular, vamos dizer assim, que estava por cima, que era o Jogueira, até esperava-se que entrasse num prolongamento forte, mas por acaso não. Até foi o Benfica que entrou mais forte, até aí destacou-se a Inês Faustino, que até, lá está, nessa fase andava assim um bocado desaparecida, e depois apareceu, lá está, na parte do prolongamento, e que foi muito importante. Já do lado do Jogueira, a Gabriel Raimundo continua, lá está, num belo plano, e depois a Inês Ramos, que lá está, teve a oportunidade de conseguir fazer o sexto da vitória, mas porque já está, nos últimos segundos estava o Benfica a só ganhar por um ponto, estava 76-75, e a Inês Ramos teve ali uma bela oportunidade para lá está, fazer o sexto e muito provavelmente era o sexto da vitória, falhou, e depois a Isabela ganha o ressalto, e depois, claro, houve questões das faltas, e a Isabela
foi à linha lance livre e depois já marcou os 2 lances livres, que até terminou o jogo, lá está no meu registro, duplo-duplo de 20 pontos e 12 ressaltos. Por fim, agora lá está aí para os destaques principais. A Rafaela Monteiro foi MVP, que neste segundo jogo fez uma média de 17 pontos e 19 ressaltos. Exato, 17 pontos e 19 ressaltos. E foi MVP e acho que até foi justo, a meu ver. Claro que a Isabela Quevedo, se formos dizer assim, não ficou assim muito atrás, porque realmente teve, como eu disse há pouco, teve uma boa importância na luta das tabelas, na defesa para a Bárbara Souza, esteve realmente muito importante, mas yeah, a Rafaela como se dizem os americanos para a NBA, o go-to guy, neste caso é go-to girl, vamos dizer assim, desta equipa do Benfica, é claramente a melhor jogadora e, a meu ver, foi merecido, digamos assim, este MVP, mas lá está. A Isabela Quevedo não ficou muito atrás, a Ivanovic foi importante em alguns momentos dos jogos, dos 2 jogos, e já do lado, lá está, do Jogueira, que por acaso neste jogo destacou-se mais a Vasti Will, no outro jogo teve algo apagado, vamos dizer assim, mas mesmo assim, boas exibições na mesma, lá está, das gêmeas Raimundo. A Inês Ramos, que pronto, ficou desiludida por causa daquele lançamento falhado, mas é a vida. E atenção, a Inês Ramos, sinceramente, acho que está a chegar a uma fase da sua carreira em que, com todo o respeito que tenho com a Liga Betclic feminina, com todo o respeito que eu tenho com o Jogueira, mas acho que ela já está naquele ponto, Gonçalo, de se calhar ir lá está, para um sítio mais Ir para fora. competitivo, um nível mais alto e pá, já, acho que já está, pelo menos a meu ver, percebes? Acho que já está, lá está como algumas jogadoras que já vimos, uma Soeiro, uma Laura, lá está uma Márcia, outras jogadoras aí que depois foram para o estrangeiro, e acho que lá está a Inês, que ainda é jovem, atenção, mas jovem, mas já muito experiente na Liga Betclic feminina, porque também veio muito cedo, mas acho que já está naquele pontozinho que realmente pode ir para outros jares e realmente é uma jogadora dessa qualidade e pronto. E já, só para terminar, Benfica justo campeão, nada a dizer. Uma época que a primeira metade da época regular foi muito altos e baixos, muito mesmo. Aliás, dos primeiros 10 jogos do campeonato, 5 vitórias, 5 derrotas, que não era normal. E lá está, o Eugénio, lá está, na segunda metade desta época regular, conseguiu dar a volta e acabou por ser campeão, mesmo após ter perdido, lá está, as questões da final da Taça Federação, a Taça Portugal que ganhou a Quinta dos Lombos, conseguiu depois chegar aqui, que era o principal objetivo, vamos dizer assim, que era aqui o campeonato e conseguiu ganhar e pronto, Benfica campeão e vamos ver como é que vai ser na próxima época. Há questões, obviamente, de Rafael Monteiro, não é? Que é sempre uma questão que se fica para o ano ou não, é sempre, e outros jogadores que também podem acabar por mudar de ares. Já o Jogueira dá-me pena, porque realmente eu vi uma equipa que realmente já tinha umas armas certas, vamos dizer assim. Lá está, Bárbara Souza, Gêmeas Faustino, Inês Ramos, mesmo a Will, e deu-me pena, lá está, não conseguirem aqui a vitória, porque realmente acho que podia ser este ano, realmente, que acontecia, lá está, este feito histórico daqui do Jogueira ter ganho aqui o campeonato, embora já tiveram um título nesta época, atenção, a tal Taça Federação, mas teve aquela pena, porque realmente, já sabes como é, Gonçalo, gosto da paridade das ligas e nada contra o Benfica, bicampeonato, 4 títulos nos últimos 5 anos, mas eu gostava ali um bocado, já comentei isso no episódio da antevisão, gostava ali um bocado de variedade, vamos dizer assim, de campeões, mas pronto, Benfica, atenção, nada contra e totalmente justo aqui e ainda são, nestas Digamos finais que revelou-se realmente a questão, um fator também muito importante, a experiência, porque realmente Benfica, lá está, Rafael Monteiro, Mariana Silva, a capitã, a foi. Márcia, que já está lá há muito tempo, tipo, Não esquecer a Inês Viana, a Inês Faustino também exato, já tem muitos Inês anos disto, Faustino, a Rafaela. exato, internacionais portuguesas, a Isabela que vai crescendo, é uma jogadora lá está que o Benfica foi buscar jovem ao Uhum. CPN e foi crescendo e realmente pá, e aqui nestes Sim, momentos sim. notou-se um bocado esse fator experiência, porque lá está, numa final como foi na Taça Federação, tudo pode acontecer, nestas questões de finais de playoffs isso, pá, lá está, há um jogo depois há um jogo 2, depois e aí o fator experiência acho que É. entra muito. Só É para terminar, curioso porque. diz, Sim, sim, força, diz força. Gonçalo. Não, termina, força. Não, ia dizer que só para terminar aqui da questão do nosso basquetebol feminino, o Coimbrões, o Sporting Clube Coimbrões, conseguiu a subida inédita para a Liga Betclic feminina. É a primeira vez que a equipa
consegue fazer esta subida, ganhando ao Francisco Franco, 2-0, que a meu ver, era dos principais. Lá está, o Sporting já subiu, atenção. O Sporting, que era o grande favorito a ganhar e também a subir, obviamente. Mas depois a seguir, lá está, era o Francisco Franco e aqui o Coimbões a fazer, lá está, aqui uma subida inédita e para alguma gente algo surpreendente. E pronto, fica aqui fechado aqui lá está, o basquetebol, ou o ano do basquetebol nacional feminino aqui no nosso país. Agora vem o Eurobasket. Já falta pouco. Mas diz, Gonçalo, o que é que ias dizer? Só para tocar na questão do Benfica, parece-me claramente que não ficaria surpreendido se a Rafaela Monteiro quisesse continuar. Não é que ela esteja insatisfeita ou nada disso, mas Não, temos de perceber que ela voltou porque teve uma experiência no estrangeiro não tão boa, teve no principal campeonato italiano, e teve muitas dificuldades a nível da adaptação, também de conseguir ali. Pronto, houve ali muitos fatores e ela acabou por não estar. Saúde. Acabou ali por não estar tão bem. Pronto, na experiência fora de Portugal e na primeira experiência fora da Europa, excepto aqui a questão de Portugal. Pareceu-me claramente que foi, pronto, que ela quis regressar novamente, se calhar dar um passo atrás para depois poder dar dois à frente, digamos assim. E ela é claramente demasiado boa para o nosso campeonato. Isso acho que é mais do que Sim, óbvio. isso, exato, ela e a Rebecca Taylor do Barcelos. Exatamente. Isso é por mais que óbvio, mas foi tal coisa. Ela esteve a um excelente nível nestes playoffs, como tu mencionaste, MVP justíssimo. E depois, obviamente, aqui a questão do jogueiro é tal questão. Há jogadores que, se calhar, estão prontas para dar o próximo passo. O que, por um lado, é pena, porque era bom ver este grupo junto, mas Sim, novamente, olhando para a realidade do nosso basquetebol, não só masculino como feminino, é normal que nestas equipas, quer até mesmo os grandes, quer até mesmo as equipas da metade inferior ou as restantes equipas, acabem por ver os seus plantéis ficarem um pouco afetados com entradas e saídas no verão. Mas pronto, mas é como tu dizes, eu também concordo, este devia haver paridade na liga, isto é, por mim o ideal, principalmente olhando aqui mais, por exemplo, não só para a liga masculina, porque aí é um bocado mais complicado, mas se todos os anos houvesse um campeão diferente era excelente. E acho que era bom para a liga, era bom para o desporto, mas pronto, obviamente que os orçamentos e os recursos acabam por se refletir. Pronto. E não, eu estou a dizer isso para olhar para a NBA, não é? Que estamos numa fase em que estamos com 6 campeões diferentes em 6 anos e se calhar podemos ter o 7º. Este ano podemos ter o 7º, quem sabe? Muito bem, acho que está tudo dito, não é, Gonçalo? Deste fim de semana, ou fim de semana, no caso do feminino, não é? Que foi o jogo da final, o primeiro jogo e o segundo jogo da final. Voltamos já amanhã, porque temos a NBA, não é? Para comentar, e nós fizemos este episódio por causa disso, não é? Para não ficar o episódio da NBA tão longo, digamos assim. Fizemos este aqui, lá está este pequeno episódio aqui com o Gonçalo, mas lá está, esta semana vai ser recheada, malta, vai ser episódio de playoffs da NBA, vai haver episódio também da antevisão da WNBA, por isso, pá, vai haver aqui muito conteúdo aqui no canal e para isso sigam, lá está, as nossas plataformas de vídeo, YouTube, lá está, deixem o like e subscrevem aí no canal e nas plataformas de áudio, lá está, estamos naquelas principais, Spotify e Apple Podcast e deixam lá as 5 estrelas que ajudam no algoritmo para aparecer nas recomendações aí, na aplicação. Se quiserem, podem seguir nas nossas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar, também estamos no Instagram e também no Threads. Um grande abraço a todos, malta, e voltamos então já amanhã, malta. Já voltamos amanhã. Fiquem bem.